Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí nossa terceira aula de biossegurança. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre as doenças transmissíveis. Então, as doenças transmissíveis, elas precisam de vias de penetração e também precisamos estudar aí os modos de transmissão. Então, é necessário aí ter uma porta de entrada no nosso organismo e também uma porta de saída. Senão essa transmissão não ocorre. E aí temos alguns tipos de transmissão, por exemplo, a transmissão direta. O próprio nome já diz, é a transferência direta e imediata do agente infeccioso. Então ele encontra uma porta receptora aberta e aí esse contato se dá e o microorganismo de um organismo, de um corpo, de uma estrutura, ele adentra o nosso corpo. Como por exemplo aí, ó, o beijo, a relação sexual, perdigotas, né, gotículas de sangue, de líquido seminal, de líquido de secreção corporal com as nossas mucosas, né, que é bochecha, mucosa vaginal, mucosa anal, mucosa dos olhos. E às vezes a mordida de um cachorro através da doença da raiva. Então essa transmissão direta precisa o microorganismo entrar no nosso corpo através de algum contato. Às vezes pode ser em contato com a pele, desde que ela não esteja íntegra, né? Um contato com a pele, tem uma escoriação, tem um ralado, tem um machucado e esse contato pode se dar através de uma pele não íntegra. A transmissão indireta é através dos veículos de transmissão, né? Principalmente, ó, roupas contaminadas, água é o principal vilão, alimentos e produtos biológicos. A via de transmissão indireta com maior proporção é a água e alimentos, alimentos contaminados. Até porque esses alimentos são lavados, né, irrigados pela água. Então ele precisa de intermédio de um vetor, que muitas vezes também pode ser o quê? Um mosquito, como a Aedes aegypti, pode transmitir aí dengue, chikungunya, pode transmitir febre amarela, pode transmitir Zika vírus. Essa transmissão ela pode ser mecânica, através da mudança, né, do agente por meio. Por exemplo, contaminação das patas ou via gastrointestinal. E pode ser biológica propriamente dito, através da saliva, durante a picada de um inseto, do vômito ou depósito desse inseto sobre nossa pele, a gente vai lá e coça e arranha, e isso adentra o nosso organismo. Então, resumindo, a transmissão ela pode ser direta ou indireta. A direta teve o contato de porta de entrada. E a indireta depende de um veículo de transmissão. Pode ser a água, um inseto, um alimento. Nós chamamos de vetor de transmissão. Esse vetor pode ser mecânico, que não desenvolve o agente, né? O agente só transmite. E ele pode ser biológico, o próprio ser, o próprio mosquito, a própria cobra, a própria aranha, que desenvolve esse agente tóxico e injeta no nosso corpo. Ainda pode ser através do ar, como as doenças respiratórias, e pode ser por eliminação ou saída do agente, como exemplo, contaminação por fezes, né? Como lá, Treponema pallidum. Ele tem contato lá com as fezes do porco, que tem lá a solitária. E aí eu posso adquirir aí a cisticercose, que é a doença lá do ovo da solitária na minha cabeça, né? Aí a gente chama de neurocistercicose. Bom, as principais vias, então, por eliminação de saída, via respiratória, o indivíduo está gripado, tosse perto de mim, ou está com tuberculose. Gênito urinária, posso pegar sífilis, gonorreia, leptospirose com a urina do rato. Digestiva, posso pegar hepatite A, cólera, disenteria, pela pele, lesões por perfurações, picadas e mordidas,
E placentário, bebê pegando da mãe, sífilis, rubéola e toxoplasmose. Então, isso aí eu posso pegar através também de um parto normal. Bom, sempre vai determinar a questão da patogenicidade, da quantidade de exposição e também da sua imunidade. Às vezes está com a imunidade alta e a carga viral, a carga bacteriana é pequena, os nossos anticorpos você já consegue neutralizar, às vezes a gente fica até sintomático. Porta de entrada básica do hospedeiro são as mesmas empregadas na sua saída. E aí depende do fator do hospedeiro e da sua resistência, da sua imunidade. A resistência é a sua capacidade em se defender dos desgastes orgânicos provocados pela doença. E aí a sua resistência tem a ver com anticorpos, com imunidade, com glóbulos brancos. E susceptível é aquele indivíduo ou aquele animal que não tem resistência, ele está imunossuprimido. Imunossuprimido. Exemplo, paciente com HIV, ou paciente que está malnutrido, ele tem imunidade baixa, eu chamo de imunossuprimido. Paciente que tem imunidade baixa. O que nós temos que seguir como medidas de prevenção, como precaução padrão para atenuar essas vias de transmissão e esses vetores não nos causem tanto mal? Bom, o uso correto de EPIs e condutas de higiene, condutas de higiene ocupacional. Então, o objetivo é evitar a exposição à transmissão por sangue, hemoderivados e outros fluidos, contatos com mucosa ou pele não íntegra. E como que eu atenuo isso? Lavando bem as mãos, utilizando luvas, em procedimentos que têm risco, né, de fluidos corporais, utilizar máscara, utilizar óculos e usar jalecos, né, que vem escrito no livro como avental, mas usar jaleco ou macacão. Lá no IML vai ser disponibilizado para vocês um macacão impermeável e é descartável, um macacão para vocês fazerem necrópsia. E aí é um macacão especial onde não tem contato desses resíduos com a sua pele. É bom também seguir as medidas de higiene respiratória, às vezes só a máscara facial não resolve, você precisa usar aquela máscara PF2. Em casos de cadáver em decomposição, usar a máscara com um filtro de carvão, aquela máscara com 2 filtros, para evitar também que os odores passem. Fazer limpeza e desinfecção de superfícies, artigos, utensílios e roupas. Fazer o descarte correto do lixo, que é o gerenciamento de resíduos. Embalagem e transporte de artigos médicos, roupas e resíduos totalmente separados. Como? Trabalhei o dia todo no IML. Peguei minha roupa suja, coloquei dentro da mochila e lá coloquei minha garrafa de água, coloquei lá uma maçã que eu levei de lanche e não comi ela toda e levo para casa. E aí, que bagunça, hein? Levou produto contaminado com água, com produto de alimentação, então, tudo contaminado. E outro quesito importante é isso aqui, ó, prevenção de acidente pérfuro cortante. Tomar muito cuidado para não se acidentar. O índice é bem baixo, o pessoal é bem capacitado, o pessoal é bem treinado, muito ciente do que está fazendo, mas assim, dentre os riscos no IML, no necrotério, esse aqui ainda é o maior, ó, acidente pérfuro cortante. Porque a gente manuseia muito bisturi, muita agulha, muita seringa. Essas precauções de contato, de gotículas e de aerosóis, precisam ser atenuadas com o uso correto de EPIs. E aí, sempre, né? Não sei como que meu paciente está chegando. Então, no hospital, eu uso essas precauções de contato em pacientes colonizados, aqueles pacientes que eu sei que tem infecção, aqueles pacientes que estão tomando antibiótico, que tem bactérias multiresistentes, que está o vírus aí da influenza.
Só que no IML não dá para brincar. O morto não fala. Então, aparentemente o aspecto dele tá corado, tá trófico, tá bonito, mas eu não sei o que ele tem. Eu não sei se ele tem HIV, se ele tem hepatite, se ele tem tuberculose. Então a gente tem que tratar todo mundo igual e sempre usar os EPIs corretos. Sempre tomar cuidado com essa precaução de contato. Para hospital, eles têm até um quarto privativo, né? Para colocar os pacientes de isolamento de contato. No IML não, todo mundo vai para a mesma sala, para a mesma mesa e é um espaço compartilhado. Então, lá, sempre usar jaleco, substitua pela palavra avental, e luvas. Ao transportar o paciente lá na rua, na remoção de cadáver, para o caminhãozinho e levar para o IML. Usar EPI, senão você aparece lá no jornal. Jornal Anhanguera, tá lá você com a camiseta da polícia científica, removendo um cadáver, sem EPI, só de luva. Então você não seguiu o protocolo. Sempre usar os EPIs. Seus artigos e equipamentos, né? O que é descartável, descartar, como a lâmina de bisturi. O que é reutilizável, bisturi, tesoura, pinça, lavar, desinfectar e levar para esterilização. Sempre, sempre, mesmo de luva, evitar tocar nos seus olhos, nariz ou boca, porque é via de entrada, é porta aberta para infecção. E outra coisa, pessoal, lá é um ambiente contaminado, você não vai ficar lá se debruçando sobre a mesa de necrópsia, na porta, sem ficar padrão nem encostar em nada. Faça seu serviço, sua necrópsia, sem ficar se debruçando, né? Se deitando sobre o corpo. Porque o contato ele vai gerar um princípio de via de transmissão. Bom, precauções com gotículas, com aerosóis, são as doenças respiratórias, então o mecanismo que a gente tem é máscara. Tanto a facial simples, quanto a PFF2, quanto a máscara com filtro de carvão. A gente previne aí, ó, influenza, rubéola, meningite, adenovírus, Covid-19. Então, usar máscara cirúrgica para distância inferior a 1 metro. Ao transportar o paciente, o morto, usar máscara cirúrgica. Se é suspeita de doença respiratória, usar PF2. Se é cadáver em decomposição, usar máscara de gás. As precauções com aerosóis, indicadas para prevenção aí de sarampo, tuberculose, os vírus, né, das hepatites. E aí PF2, também chamada de N95, quando tiver esse risco de contato respiratório. Importante, né, que às vezes o local tem sistema de ventilação com pressão negativa, e aí troca os filtros a cada 12 horas. Isso é para o ambiente. A gente está em processo de licitação para colocar pressão negativa na sala do necrotério, mas ainda está em fase de implantação. Se bem possível, o necrotério ele tem que ser bem ventilado, com porta fechada e o mínimo possível, né, de exposição de pessoas de outros setores entrando lá dentro. Quer ver um exemplo? Lá é considerado como uma área crítica. E no IML tem também o serviço de cartório, serviço de recepção, serviço administrativo. E aí o pessoal, às vezes, quer entrar lá para pegar alguma coisa, eles precisam se paramentar. Colocar um propé, um jaleco, entra, depois sai, descarta esse propé, esse jaleco, para não levar contaminação para o restante do prédio do IML. Alguns procedimentos com geração de aerosóis só devem ser realizados com máscara PF2 ou máscara N95, sempre que tiver suspeita de doenças respiratórias. E aí é muito comum, às vezes, lá na remoção no local de crime, você não usar máscara
e querer usar só lá na hora da necrópsia. Então, não vai adiantar muito. Desde o primeiro contato com o seu paciente até o último, que é entregar o corpo para a funerária, para a família, tem que usar máscara. Você não conhece, você não sabe o que tem ali. Sobre riscos ocupacionais. Uma ou mais condições potencialmente danosas. Então, os riscos ocupacionais podem trazer lesões a vocês, trabalhadores, avarias aos equipamentos e instalações, perda de material em reprocessamento e redução da capacidade de produção. Então, quando trabalhamos para atenuar riscos, conseguimos garantir um lucro, eficiência e produtividade em grandes escalas. E isso é um princípio básico de biossegurança, torna uma norma universal. Todos os profissionais devem adotar normas anti-infecciosas quando houver possibilidade de contato com sangue, outras substâncias corporais, mucosa e pele não íntegra de qualquer paciente. E aí, pessoal? O auxiliar de autópsia tem esse contato o tempo todo. Então, o tempo todo tem que seguir as normas de biossegurança. E aí essa norma se baseia em 3 fundamentos. Primeiro, lavar as mãos. Depois, uso correto de EPIs. E evitar acidentes com pérfuros cortantes. Então aqui nós temos os 3 pilares de biossegurança para o auxiliar de autópsia. Lavar as mãos, uso correto de EPIs e evitar os acidentes pérfuro cortantes. E aí, as precauções anti-infecciosas funcionam como barreira de transmissão. E aí, sem dúvida, vários livros e artigos afirmam que a lavagem correta das mãos é o procedimento mais importante. Não só lá no ambiente de trabalho, mas também na nossa casa. E aí a gente se torna-se metódico, né? E passa a lavar as mãos o tempo todo lavando as mãos. E quanto mais lavar as mãos, menos risco de infecção você está trazendo para a sua vida. Aqui eu vou trazer um passo a passo dos manuais de biossegurança de como executar a lavagem correta das mãos. Então a lavagem das mãos tem que ser com água e sabão, bastante abundante, né? Para que essa sujidade ela seja removida. E ela tem que ser antes e após o contato direto com qualquer paciente, seus pertences, seus utensílios, seus objetos. Antes e após retirar luvas. Imediatamente após o contato com sangue, fluidos corporais e secreções. E entre procedimentos em um mesmo paciente. No ML não é o caso, mas em hospitais a gente sempre está manuseando o exemplo. Tórax do paciente usa uma luva. Aí vai manusear os pés, a gente troca a luva. Vai manusear o rosto, troca a luva. No ML não, a gente calça uma luva, a luva de proteção nossa, não tem esse risco de infecção cruzada, uma vez que o paciente já não tem seus sinais vitais. Lavar as mãos antes de realizar qualquer procedimento assistencial ou manipular dispositivos invasivos. E aí, antes de calçar as luvas para inserção de dispositivo invasivo, que não requer preparo cirúrgico, e após o contato com objetos inanimados e superfícies próximas ao paciente. E depois também de usar o banheiro. Às vezes, o indivíduo vai no banheiro, faz suas necessidades, não lava a mão e vem e sai cumprimentando, pegando na mão dos colegas, ou até mesmo a nível de hospital, tocando em outros pacientes e fazendo infecção cruzada. Aqui tem um resuminho de como lavar as mãos. Aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabão. Friccionar a palma das mãos entre si. Depois friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda. E depois trocar, entrelaçando. Friccionar a palma da mão entre si com os dedos entrelaçados. Friccionar o dorso dos dedos. Friccionar o polegar.
friccionar a polpa digital e das unhas, lavar e friccionar o antebraço, deixar as mãos secar naturalmente. Depois que esfregou tudo, enxágua, deixa secar naturalmente. Se tiver papel toalha, se tiver aquele secadorzinho tipo de shopping, coloca a mão lá e seca através do vapor. Sobre EPIs. Quem deve utilizar EPIs? Bom, é importante utilizar EPIs todos os profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente. Equipe de suporte, profissional de laboratório, profissional de centro de material de esterilização, familiar e visitante quando é hospital, paciente com influenza suspeita, profissionais que executam procedimentos de verificação de óbito, que é vocês. Ou seja, existem dois serviços acontecendo. O IML, que vai investigar as mortes de cunho criminal, e o SVO, Sistema de Verificação de Óbito, que vai verificar as mortes de causas naturais. São duas equipes, né? O SVO é a prefeitura, o IML é Estado. Esse, morte natural, esse, morte violenta. Então, lá no manual de biossegurança, vocês precisam usar os EPIs. As luvas estão utilizadas para evitar contato com sangue, líquidos corporais, mucosa, pele não íntegra, secreções, excreções, e deve cobrir as mangas do avental. Avental, jaleco. Trocar as luvas entre os procedimentos em um mesmo paciente, só em caso de hospital. IML a gente não faz isso. E sempre lavar as mãos antes de usar a luva. E tirou a luva, lava a mão. As luvas, elas, imediatamente após o seu uso, ela tem que ser descartada no local correto, que é o lixo que tem um saco branco leitoso, líquido, lixo infecto contagioso. Eu não posso descartar essa luva em um saco de lixo preto, que é o lixo comum. Máscara. Quando usar máscara? Quando tiver risco de dispersão de aerosóis ou produtos voláteis. No caso do IML, via de regra, a gente usa máscara em todos os casos. Às vezes, a máscara cirúrgica só, às vezes essa daqui, a PF2. Às vezes a máscara de gás. Óculos, sempre fazer necrópsia de óculos ou então face shield, que é aquele acrílico que pega o rosto todo. Por quê? Uma gotícula de sangue pode vir aqui na sua mucosa e causar infecção, pode vir na sua boca, no seu nariz. Você naquele ato, né, naquela eminência, coçar com a luva suja. Então sempre é importante usar óculos em todas as necrópsias, em todas as remoções. Às vezes está lá removendo o cadáver, ele vira e espirra sangue em você. Principalmente cadáver de homicídio, por arma de fogo, por arma branca. Então tem uma cena de crime que tem muito conteúdo hematóide. O jaleco, chamado de avental. Sempre ao remover cadáver, usar jaleco. Sempre ao fazer necrópsia, usar macacão. O macacão ele é mais resistente do que o jaleco. E sempre ele é de manga comprida. Ele protege a pele de respingo de sangue, de secreção, de excreções e de fluidos corporais. No IML é fornecido para vocês tudo descartável. Terminou a remoção, terminou a necrópsia, você vai descartá-lo no lixo. O gorro, que é essa touquinha, é importante usar porque ele vai prevenir aí de contaminação, né, no seu cabelo, principalmente as mulheres que têm o cabelo um pouco maior. O pessoal fala muito de barba, né? E barba, como que você usa? Então, a gente pega um gorrinho desse, põe no cabelo, e prende um outro aqui, e às vezes a gente tem lá disponível protetor de barba, né? Que é um que vem embaixo. Então coloca o protetor de barba, coloca a máscara e coloca o gorro.
Quando não tem um protetor de barba, usa esse gorro como protetor de barba. Tão importante quanto usar o EPIs é colocá-lo corretamente e retirá-lo corretamente para evitar a contaminação. Então, procedimentos para colocação de EPI. Reunir todo o equipamento necessário, tudo que você vai usar, lavar as mãos e colocar nessa ordem. Primeiro, jaleco. Segundo, máscara. Terceiro, gorro. Quarto, óculos. E por último, as luvas. Então essa seria a sequência. Na necrópsia, muitas vezes, a gente usa já a galocha, que é aquela bota de borracha. Ah, não tem galocha. Vou entrar com meu tênis, com meu sapato fechado. Coloca o propé. Coloca o propé primeiro aqui, ó. Propé. Depois coloca o jaleco. Então essa seria a sequência, ó. Lava as mãos, coloca o jaleco, a máscara, o gorro, o óculos e a luva. Isso considerando que você está usando aí uma galocha, uma bota de borracha. Não, estou usando meu sapato. Né? O sapato que eu vou para casa, que eu vou andar no centro da cidade. Então coloque primeiro aqui o propé. Coloque o propé. Bom, aqui a gente pode substituir os termos, né? Em vez de quarto, a gente coloca necrotério. Então, quando a gente sair do necrotério, a gente já remove o EPI na anticâmara, para não contaminar o resto do prédio. Primeira coisa que a gente tira, luva, lava as mãos, retira o óculos e o gorro. Depois, retira a máscara. E aí, a cada EPI que a gente retirou, a gente vai descartando adequadamente no saco branco leitoso. Lava as mãos depois. E aí, por último, tira o jaleco. Bom, para tirar o jaleco, eu costumo calçar ainda uma outra luva, porque às vezes o jaleco está sujo, né? E aí, seria a sequência correta. Bom, falando de EPC, EPC é equipamento de proteção coletiva. Proteção coletiva. O que seria equipamento de proteção coletiva? O cone de proteção, extintor de incêndio, coletor de papel rígido, seria o Descartex, né, para desprezo de pérfuro cortante. E aí, o uso de EPI ele é exclusivo dentro do ambiente no qual o uso está previsto, para não expor outras pessoas também a riscos desnecessários. E aí, para que serve? Para evitar acidentes com pérfuro cortante. E aí, o cuidado ele tem que ser durante e após o procedimento, fazer o uso correto do Descartex e nunca reencapar a agulha. Pessoal, eu tenho formação na área de saúde, comecei a estudar anatomia, corpo humano, em 2005. E desde lá, sempre os professores batiam na mesma tecla. Nunca reencape a agulha, nunca reencape a agulha. A chance de você furar o dedo é muito grande. Para isso que existe o Descartex. Pega a agulha e joga fora no Descartex. Por exemplo, exposição de risco parenteral, né? Seria aí sua veia. Picada de agulhas ou cortes, contato de mucosa de pele não intacta com sangue e secreções. E às vezes exposição de pele íntegra. Muito sangue na nossa pele, na nossa mão, no nosso braço por muito tempo, pode ser que absorva um pouco. Então, sujou de sangue, corre lá e lave. Bem que você tem que estar ali com um jaleco, com luva, não deixar aquela poça de sangue ficar abrigada e armazenada aí na sua pele por um longo período. Suponhamos que fiz de tudo, mas aconteceu o acidente pérfuro cortante. O que fazer? Lavar cuidadosamente e imediatamente as mãos e as áreas expostas, usando aí a famosa polvidina ou álcool iodado a 70%. Se for em mucosa, boca, vagina, ânus, lavar com soro fisiológico. Comunicar ao seu superior imediato
e o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho para que você tenha atendimento profissionalizado lá na unidade básica de saúde que é referência. No caso aqui em Anápolis, é a unidade de saúde, se não me engano, Abadia Lopes. Então, você vai ter que ficar recebendo profilaxia de antiviral, de hepatite B, tomando medicação profilática, como forma preventiva para evitar a erradicação aí dessa possível infecção. E aí, profissionais com lesões ou dermatites devem evitar a prestação de cuidado direto e manipulação de equipamentos e artigos contaminados. E aí, sempre cumprir o programa de vacinação. Então, é primordial que nós tenhamos o nosso calendário de vacinação atualizado. Eu sei que todo mundo tem suas tarefas diárias. E acaba que um corte, uma lesão, um ralado a gente tem sempre, né? Às vezes. E vai trabalhar com a pele não íntegra. Então é importante reforçar o uso aí de EPI para evitar esse contato do sangue ou de fluidos direto com a pele não íntegra. Bom, vamos fazer um break aqui, uma pausa, e quando retornarmos vamos falar dos resíduos, né? Do descarte correto do lixo.